E na reflexão desta noite, eu quero aproveitar a oportunidade, comemoramos o Dia das Mães, já andei felicitando algumas mamães por ali, para pensar um pouco sobre essa questão da maternidade responsável. E eu pensei uma destas mães. Nós temos várias mães na Escritura Sagrada que podem ser tomadas como modelo, exemplo, paradigma de mães que são responsáveis. E eu escolhi Ana. A história de Ana está registrada em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 até 28, se estende, na verdade, pelo capítulo 2. No entanto, eu quero me valer de alguns versículos do capítulo 1 nesta conversa que quero ter com vocês. Eu tenho Ana como exemplo de uma mãe responsável, de uma maternidade responsável, e eu quero indicar duas atitudes dela para comprovar isso que eu estou dizendo a vocês, tá? Eu quero voltar à leitura do texto que está impresso no boletim e depois então eu parto para indicar estas duas atitudes desta mãe responsável. Diz o texto, 1 Samuel capítulo 1, versos 20 a 28, é o que leremos agora. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que bem lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda que pequeno, podem vir. Verso 24. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém? A primeira atitude de Ana, que me leva a pensar que ela foi uma mãe responsável e agiu com responsabilidade, é buscar ao Senhor para apresentar suas dificuldades. É notório que a principal dificuldade de Ana era a da esterilidade. Nós não lemos o capítulo todo, mas se você começar no verso 1 do capítulo 1 de 1 Samuel, você perceberá que Ana tinha esta dificuldade, ela era estéril. Uma das mulheres da Escritura que tinha esse problema. Nós temos várias outras mulheres, como por exemplo Sara, Raquel, Isabel. E a esterilidade gerou muitos problemas para Ana. Ela era legitimamente casada com um homem por nome Eucana. E dois pontos nesta história esclarecem um pouco os problemas, as dificuldades que Ana tinha. O primeiro ponto é que naquela época alguns homens podiam ter várias mulheres. Os espertos tinham uma só. Os outros contraíam casamentos múltiplos, que a gente chama de poligamia. A poligamia não era o projeto original de Deus para a família.
Mas no desenrolar da história, alguns homens acabaram contraindo casamento com várias mulheres. E Ana era uma destas mulheres. Aparentemente, Eucana era um homem que amava a sua mulher. Isso fica claro em alguns versículos que nós mencionaremos. Mas ele tinha uma outra mulher. E esta outra mulher, cujo nome era Penina, tinha gerado filhos para ele. Ana não tinha gerado filhos. Por quê? Porque ela era estéril. Então, a poligamia era uma dificuldade, porque ela tinha que concorrer com uma outra mulher. A outra mulher estava gerando filhos e ela não estava gerando filhos. A outra dificuldade relacionada a isso é que, naquele contexto cultural, a esterilidade era considerada uma maldição. Hoje há uma série de tratamentos, mas não existe o estigma da maldição. Se uma mulher não pode gerar filhos, ela apenas não pode gerar filhos. Naquela circunstância, a mulher que não podia gerar filhos era tida como maldita. Ou seja, era como se ela tivesse sido o alvo ou objeto de uma maldição proveniente da parte de Deus. Então ela era olhada com preconceito, ela era olhada de canto dos olhos então. E o texto não deixa dúvidas de que ela era amada pelo marido. Porém, estas dificuldades que ela enfrentava eram dificuldades sérias, né? E o marido a amava tanto. É interessante a história, depois eu creio que você vai ler. Lá no versículo 4 e 5 diz: porque ele, o Eucana, amava tanto a Ana, ele dava uma porção dobrada de comida para ela, apesar, diz o texto, apesar do Senhor ter deixado ela estéril. Então imagine você a situação. O amor do marido era real, era palpável, se manifestava de diversas formas. No entanto, isso não livrava a Ana das consequências daquela situação, da esterilidade. Havia um estigma, um preconceito, e ela tinha que lidar o tempo todo com esse preconceito. E a Penina não facilitava as coisas, porque, segundo a Escritura Sagrada, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, porque Deus, o Senhor, tinha deixado Ana estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então não era uma situação fácil. Eu fico imaginando que se Ana fosse pernambucana, ela recorreria à peixeira, riscaria o chão e chamaria a Penina para o meio do terreiro para resolver a coisa no braço. E se ela fosse de uma das comunidades de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ela chamaria os manos. Não era o caso. Não era o caso. Ana era uma pessoa temente a Deus. E o que é que ela fazia? Ana apresentava os seus problemas diante do Senhor. Meus irmãos, isso é muito precioso. Eu vou ter que lidar com essa questão de uma rinite não muito bem tratada essa semana. Vão me perdoando aí. Se você está com a sua Bíblia aberta, vejam os versos 9 e 10, capítulo 1, versos 9 e 10. Como é que Ana tratava dessa questão? Como é que ela lidava com as dificuldades que a vida permitiu chegassem até ela? As dificuldades que Deus permitiu chegassem até ela. Note bem, nós temos que ler a Escritura sempre pensando que isso está falando conosco, amém? Deus tem permitido dificuldades chegarem até a sua vida? Sim ou não? Sim. E às vezes são dificuldades que te parecem intransponíveis. Ana estava experimentando dificuldades que para ela pareciam intransponíveis. Como é que eu vou lidar com essa questão? Eu sou estéril. Deus me fez assim, era o conceito. Eu sou uma mulher amaldiçoada. E ainda por cima, tem uma outra mulher que convive debaixo do mesmo teto, com filhos, que vive tripudiando sobre mim. O que eu vou fazer?
Pense, talvez haja situações semelhantes na tua vida. O que Ana optou em fazer foi apresentar essas dificuldades diante do Senhor. Versos 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Siló era o local onde eles iam para adorar a Deus. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Queridos, queridas, esta é a coisa certa a fazer quando você enfrentar dificuldades, não importando a natureza e a intensidade das dificuldades. A coisa certa a fazer é apresentar as suas dificuldades perante a presença do Senhor. Se nós aprendermos a fazer isto, nós receberemos paz para a nossa alma constantemente. Tem dificuldades? Aprenda com Ana. Mamães e papais e jovens, tem dificuldades? Apresente diante da presença do Senhor. E aí talvez você levante a seguinte pergunta: mas será que existe uma outra possibilidade? Claro que existem outras possibilidades. Ainda há pouco eu usei de brincadeira para falar que se ela fosse pernambucana, ela agiria como? Pela força do seu braço. E tem muita gente que diante das dificuldades pensa isso: agirei pela força do meu braço, contra o meu patrão, contra o meu marido, contra a minha esposa, contra o meu vizinho, contra Deus. Eu agirei na força do meu braço. Entenda, agir na força do seu braço só gerará ainda mais problemas para você, mais dificuldades para você. Ela entendeu esta verdade e ela agia por esta verdade. Ela apresentava as suas dificuldades diante de Deus. Mas existe a possibilidade também de algumas pessoas tomarem o caminho da autocomiseração. Elas não são dessas de pegar e tentar resolver as coisas, mas são daquelas que olham para si mesmas e têm uma compaixão, uma dó de si, e começam a olhar para si mesmas como coitadinhas, e muitas dessas entram em depressão. Não esqueça, Ana está nos ensinando, não é na força do seu braço, e não é em processos de depressão, de autocomiseração, é apresentar as suas dificuldades diante do Senhor. Aprenda isso. O caminho do trono, para apresentar diante dele. Não é errado você ficar triste, não é errado você lamentar, não é errado você chorar. A realidade da vida muitas vezes, e as dificuldades que chegam até nós, podem nos levar a profundos estados de tristeza. Mas o que nós precisamos entender, e o próprio Jesus Cristo nos ensina isso, é que nestes momentos nós temos que procurar a face de Deus e apresentar diante de Deus a nossa petição, a nossa dificuldade. Devemos buscar ao Senhor nas dificuldades. É isso que Ana nos ensina primeiramente. Todos quantos entenderam, digam amém. Amém. Olha que lindo, o salmista Davi, Salmo 62, verso 8, diz assim: confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Está passando por dificuldade, inclusive com os seus filhos? Vá até a presença do Senhor e derrame o seu coração perante ele, porque ele é o nosso refúgio. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro, buscai o reino de Deus, a face de Deus, o trono de Deus. Fale com Deus em primeiro. E diz o apóstolo Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você fizer a sua parte, Deus fará a dele. Você quer a paz do Senhor, que excede todo o entendimento? O que Ele pede é que você vá até Ele, apresente as suas dificuldades diante dEle, e então a paz do Senhor virá. Eu sei que muitos dos senhores, senhoras, irmãos em Cristo, amigos, talvez enfrentam dificuldades, às vezes relacionadas aos próprios filhos,
Entenda e aprenda com Ana esta lição maravilhosa. Nas suas dificuldades, o que você fará? As suas dificuldades, o que você fará? Amém. Eu espero que você aprenda isso com Ana nesta noite. A segunda atitude de Ana, que me leva a pensar, então, que ela é uma mãe modelo nessa questão de maternidade responsável, é que ela consagrou ao Senhor aquilo que do Senhor recebeu. Isso é ato de alguém responsável. Vamos compreender isso. Em meio à oração que Ana estava fazendo, quando ela falava a Deus das suas dificuldades, no versículo 11, ela faz uma promessa. Olha o que ela diz para o Senhor. Vai aparecer ali? Sim. Olha o que ela diz: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O texto nos revela que ela foi abençoada por Deus. Depois de relatar os motivos da sua angústia ao profeta Eli e clamar diante da presença do Senhor, de tal maneira que o profeta Eli pensou que ela estivesse até embriagada, o próprio profeta Eli foi usado por Deus para uma bênção sobre aquela mulher. Diz o profeta Eli: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Isso está lá no versículo 15. E Ana, então, ensina as mães de hoje que numa situação de angústia, de dor, de sofrimento, devem procurar ao Senhor. E o Deus em que você confia e que se revela nas Escrituras vai trazer paz ao seu coração. No verso 18 nós lemos: então ela seguiu seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Ela fala com Deus, fala com o profeta dá a bênção, e a paz vem no coração dela. Se você quer paz no seu coração, entenda isso e faça isso. Vá até o Senhor, Ele tem paz para ministrar ao seu coração. E esta mulher, confiante em Deus, ela foi abençoada por Deus. Versos 19 e 20 nos falam como é que Deus a abençoou. 19 diz assim: Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. A bênção do Senhor está presente, mas o homem tem que comparecer. Óbvio, né? Tem que fazer a sua parte, a mulher tem que fazer a sua parte também. Aí o verso 20, olha que lindo. Isso já está no boletim, se você não... Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ouça bem, ela agora já não seria mais desprezada por outras mulheres ou homens da sua época. Ela não teria mais razões para ficar sendo irritada pela sua concorrente. O seu marido, sem dúvida, lhe devotaria ainda mais atenção e mais apreço. Ela estava salva da pecha de maldição. Não é uma bênção? Eu acho uma bênção. Tudo isso porque Deus a visitou. Deus a visitou. E olha que coisa interessante. O que ela faz? Ato contínuo. No tempo devido, ela cumpre o seu voto. Qual era o voto? Deixa-me abrir um parênteses aqui. Quantos de vocês já fizeram voto com Deus? Tem um bocado de gente que diz assim: é melhor votar, não votar, do que votar e não cumprir. Então, muitos acho que não levantaram a mão porque tem medo, né? Tem medo. Olha só.
Claro que se você fizer um voto com Deus, o que você tem que fazer? Você tem que cumprir o seu voto com Deus. E Ana está nos ensinando através da sua atitude, que ela era uma mulher responsável. Vamos ler versos 22, que diz aí: era desejo dela ter uma criança? Sim. E quantas mães que têm desejo de ter criança se sentem felizes em entregar? Eu não sei os sentimentos do coração desta mãe. Eu fico imaginando que ela passou por muitas tentações. Muitas tentações. Inclusive de sonegar o filho. Foi o tempo de amamentação. Hoje o tempo de amamentação é o quê? Eu tenho a impressão que Ana esticou ao máximo o tempo de amamentação. Eu já ouvi histórias do tipo: a criança com 5 anos chega para a mãe e diz assim: mãe, aquela carinha que a mãe já sabe o que era, né? Então vai para um cantinho e pelo menos um autor que eu li diz que a amamentação naquela época poderia estender-se. O conceito de amamentação, não a amamentação propriamente dita, fisicamente, poderia estender-se até perto de 12 anos de idade. Vocês entenderam, né? Não a amamentação física, mas o conceito de amamentação, de uma mãe cuidando do seu filho dentro de um processo, digamos assim, de cuidado. Isso. E eu acho que Ana esticou o máximo possível esse negócio. Mas chegou o momento, diz o texto, verso 23, diz assim: faça o que bem lhe parecer, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Verso 24: depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que estava aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. O que é que Ana ensina como uma mulher responsável, como uma mãe responsável? Que aquilo que ela fez voto, ela deve cumprir. É isso que nós aprendemos com Ana, a sermos cumpridores dos nossos votos. E aqui está uma dica para você. Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, faça votos e depois caminhe na direção de cumprir estes votos. E num tempo quando palavras como integridade, responsabilidade, compromisso, fidelidade estão em descrédito, e quando mais nós precisamos, como cristãos, como discípulos de Jesus, é
exatamente nessa época que nós mais precisamos encarnar estes conceitos. Ter esses conceitos para nós muito bem assentados na nossa mente, no nosso coração e na nossa prática diária. Todos os cristãos, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo, devem entender o que é integridade e andar por esse caminho, responsabilidade e andar por esse caminho, compromisso e andar por esse caminho, fidelidade e andar por esse caminho. Ana é um exemplo disso. Eu não tenho estatísticas, porém eu creio que muitos dos que buscam o Senhor no momento de angústia, necessidade, dificuldade, muitas vezes podem fazer compromissos com Deus, que logo na sequência, depois de receberem a bênção, esquecem. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, não tenho estatística para isso, mas eu me lembro de uma situação envolvendo Jesus e 10 leprosos. Jesus vai e se encontra com aqueles 10 leprosos, pelo contrário, não chegou a se encontrar, viu-os de longe, e eles gritaram: leprosos, leprosos. Jesus disse: então vão e se apresentem ao sacerdote. E eles saíram, e enquanto iam, diz o texto bíblico, eles foram curados. E a Escritura diz que apenas um deles voltou para agradecer. E a Escritura faz questão de reforçar que era um samaritano, alguém que não tinha um bom relacionamento com os judeus. 1% de 10, o que significa isso? 10%. Então, olhando daqui, talvez, não sei quantas pessoas estamos vendo aqui, mas supondo que seja 300, se a gente for aplicar a proporção, 30 pessoas aqui são agradecidas ao Senhor, fazem compromissos ou recebem alguma graça, apresentam diante do Senhor alguma dificuldade e depois é responsável, age com integridade, age com a adoração ao Deus que concede a bênção. Meu irmão, minha irmã, seja agradecido ao Senhor, e custe o que custar. Eu creio que para essa mulher aqui foi muito difícil aquele ato de pegar o filho e de entregar o filho, mas ela o fez. Por quê? Porque ela era uma pessoa grata ao Senhor. Deixe-me dizer algo para você, eu creio disso em todo o meu coração. A pessoa que é grata, ela se consagra a Deus. Quem entende o que é que Deus fez, se consagra a Deus. E não só se consagra, mas consagra tudo o que diz respeito a Ele. Até o bolso se converte daquela pessoa que é grata a Deus. Mas a pessoa que não é grata a Deus, eu entendo que tudo que sou e tudo que chega nas minhas mãos é proveniente das mãos graciosas do meu Deus. Eu entendo. Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma em consagrar a mim e consagrar aquilo que chega às minhas mãos. Agora, quem tem esse raciocínio não tem dificuldade de entregar as coisas. No entanto, quem não reconhece que o que tem procede de Deus, poderá facilmente cair na cilada do egoísmo, da avareza, da acumulação, da retenção daquilo que o próprio Deus faz chegar até as tuas mãos. Estava falando de filhos. Os meus filhos foram entregues ao Senhor muito cedo. Bens, os meus bens estão nas mãos do Senhor. O que eu sou pertence ao Senhor. Se você reconhecer assim, você não terá problema em entregar quando Deus pedir, qualquer que for a coisa que Deus pedir. Duas lições extremamente importantes e atuais aprendidas com o ano. Primeiro, buscar ao Senhor para apresentar as dificuldades. Amém? Plena confiança. Vá até o Senhor, apresente. Ela chorou, ela lamentou, ela colocou diante de Deus a sua angústia. Faça a mesma coisa. Faça isso. E vai receber promessa de Deus? Deixa em paz o teu coração, porque o Senhor ouve e o Senhor se inclina. Ele vem ao teu encontro. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A segunda lição é: consagre ao Senhor aquilo que do Senhor você recebeu, com responsabilidade.
Deixe-me falar dos resultados antes de terminar. Os resultados, quando nós fazemos isso, entendemos isso e fazemos isso, podem ser surpreendentes. E eu quero justificar apresentando rapidamente para vocês o que aconteceu. Ana tem o seu filho e entrega o seu filho. O que aconteceu com o filho dela? Quando a gente vai estudar a história, nós vamos perceber que este Samuel, este jovenzinho, não é? Que foi entregue ao profeta, ele se tornou um dos maiores homens da história de Israel. Samuel, muito cedo, começa a ouvir a Deus e começa a fazer a vontade de Deus. Ele substitui o profeta Eli e os filhos dele, que eram terríveis na sua moralidade. Ele foi ativo no sentido de chamar o povo a um compromisso com o Deus eterno. Ele foi um juiz respeitadíssimo em toda a nação de Israel. Ele estabeleceu escolas de profetas pelo reino. Ele fez uma transição entre o período dos juízes e o período dos reis. E ele falou muito fortemente ao coração do primeiro rei, Saul. E ele foi uma bênção na vida do segundo rei, Davi. De tal maneira que na história do povo de Israel, talvez se a gente for pensar assim, qual é o primeiro homem de destaque? Moisés. Qual é o segundo homem de destaque? Davi. Eu colocaria Samuel em terceiro lugar, como sendo um homem de grande destaque. E por trás de um grande homem, uma grande mãe. A mulher, ela já vai colher o produto pronto. Não é verdade? A mulher colhe o produto pronto. Na vida de um grande homem, uma grande mãe, que ensina e que eventualmente visita, não é? Eu acho que a história de Ana era assim. Ela ficava ansiosa para quando chegasse a época de visitar, o que acontecia uma vez por ano, ir até lá, levar uma capa nova, levar uma comidinha do gosto dele, fazer um chamego e receber um chamego. Mas está consagrado ao Senhor, é do Senhor. Eu fiz a minha parte enquanto me competia, agora Ele é do Senhor. Que o Senhor te motive a aprender com Ana. Mães, aprendam com Ana. Papais, aprendam com Ana. Não desanime diante das dificuldades. Tem dificuldades? Todos nós as temos. O que você vai fazer? Leve perante a presença do Senhor. E não se esqueça jamais de ser grato, de ser grata e responsável diante do Senhor. Vamos orar?